O que a Bíblia diz assim, ó, vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E por causa disso, o pecado não terá domínio sobre vocês. O que é a lei e o que é a graça? Todo cristão, quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Tá. Porque dentro dele nasceu uma divina semente, que é o Espírito Santo. Então ele não pode viver mais na prática do pecado, porque ele não consegue mais. Por isso que é o processo da santificação. Entendeu? Que é a obra que Deus começa a fazer na vida da pessoa. O que acontece? A pessoa que roubava não rouba mais, que furtava não furta mais, que mentia já não consegue mais mentir. Obviamente, em algum momento vai mentir. Pode acontecer e vai mentir. A gente não consegue viver o tempo todo sem pecar. Só que o pecado agora já não nos separa mais de Deus. Porque Jesus, ele ofereceu o sacrifício completo na cruz. Só que o que acontece? Se a pessoa ela insiste naquele pecado, ela pode se tornar escrava. Pode não, vai se tornar escrava. E Jesus falou, aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. João capítulo 8. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que acontece? Não é porque eu entreguei minha vida para Jesus que eu vou ser totalmente liberto. Não, eu vou ser liberto se a verdade me libertar. Se eu deixar Jesus governar minha vida. Se o Espírito Santo governar minha vida. E aí o que acontece? A gente confunde, porque a gente pensa, nossa, eu pequei, então quer dizer que eu não estou liberto? Não, você já está liberto. Tudo que você tem que fazer agora, crer no perdão de Deus, crer que Jesus já pagou pelo seu pecado e bola pra frente. Entendi. E não ficar se martirizando. Porque o papel do diabo é o quê? Acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. E forçar a pecar mais ainda, porque já pecou mesmo, né? Se você não crê na graça, você vai se apoiar na sua força. Entendeu? Entendi. Eu tenho que resolver, eu vou conseguir. E aí você se frustra mais ainda e você se afunda mais no pecado. Aí voltando a falar da lei. A Bíblia diz o seguinte, a força do pecado é a lei. Como assim? A Bíblia diz isso, a força do pecado é a lei. O que isso significa? Quanto mais lei, mais o pecado sobressai. Eu vou te dar um exemplo. Você não pode ficar olhando para tal lugar. Aí que você vai olhar, entendeu? Você vai pensar, nossa, eu não posso. Aí que você vai cair. Não posso pecar com o meu olhar. Aí que você vai olhar mesmo, você vai se afundar, entendeu? Ou seja, a lei, como que surgiu a lei? Quando o homem, ele tinha pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, olha, agora vai ser do meu jeito que vocês vão se reconciliar comigo. O primeiro casal que pecou, Adão e Eva, eles cobriram com folha de figueira. Deus falou, não, folha de figueira, não aceito isso. Vai ser através do sangue de um animal. Deus sacrificou um animal e cobriu eles, para mostrar o seguinte, o sangue de animais vai cobrir vocês temporariamente. Por quê? Deus queria mostrar para eles que o salário do pecado é a morte. E é uma desobediência. E Deus já havia falado, no dia que vocês pecarem e comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Para que nós não venhamos morrer, alguma coisa tem que morrer. Então, Deus criou esse método espiritual. O inimigo, engraçado que o inimigo, ele copia as coisas de Deus, né? Porque se você quiser aumentar o seu poder pro lado do diabo, de Satanás, você vai ter que sacrificar animais, galinha, bode. E não é assim? Então, o inimigo só copia o que Deus já faz, né? E Deus falou, agora vocês vão ter que sacrificar animais. Só que o ser humano, cada vez mais, eles não queriam, eles pensavam assim, ó, eu vou pecar e depois é só matar um cordeiro, matar um touro, matar um bode e tá tudo resolvido, entendeu? E aí, até mesmo quando Jesus veio aqui na Terra, o sistema religioso estava defasado desse jeito, entendeu? Comercializando, via que o pessoal que precisava do animal para sacrificar, colocava uma inflação absurda em cima daquilo, entendeu? Né? Mas eu não negociando. Eu não entendi o lance da lei. Aí o que aconteceu? O povo vivia como ovelha desgarrada, né? E aí Deus levantou Moisés, libertou o povo, né, da escravidão ali no Egito, atravessaram o mar e aquele povo, praticamente 2 milhões de pessoas, estavam ali no deserto. Aquele povo sem lei nenhuma, né? E Deus então deu os mandamentos para Moisés. Ele deu os 10 mandamentos, e não só ele, mas eles falam que são mais de 600 leis no Antigo Testamento. Ah, é? Leis cerimoniais, leis de higiene. Por exemplo, tem uma lei que ele fala assim, olha,
Se vocês verem um cachorro morto na rua, vocês não comem, dá pro vizinho de vocês, dá para outros povos vizinhos. Então tem muita lei que é difícil entender e nem tem que procurar entender, é só para você ter um conhecimento. Mas por quê? Porque eram leis de higiene. Deus sabia que ele pode trazer contaminação. Os outros povos não seguiam as leis do povo de Israel. Entendeu? O que acontece? Quando Deus deu a lei, até então eles não tinham noção o que era pecado ou não. A não ser a consciência do coração. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Se um índio estiver lá na Mata Atlântida, lá tal, de repente ele mata o companheiro dele. Ninguém falou pra ele que matar é pecado. Mas é uma lei de Deus, não matarás. Só que no coração dele já acusa. Entendi. Fiz algo que não devia ter feito. Isso, entendeu? Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, não conheceram Jesus, serão julgados de acordo com a lei da consciência. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas enfim, vamos voltar aqui. Quando Deus entregou a lei para Moisés, o povo falou assim, olha, pode ficar tranquilo, nós vamos te obedecer em tudo. E Moisés, ele ficou 40 dias no Monte Sinai, aprendendo com Deus, tendo um relacionamento íntimo com Deus, ficou em jejum, foi algo sobrenatural. O que aconteceu ali? Ali Deus mostrou para ele tudo, né, o plano dele, inclusive as leis. Quando o povo viu todo aquele mover, né, porque a terra estremeceu, o monte estremeceu, quem tocasse no monte podia morrer, e Moisés ficou lá. Naquele momento, o povo que já tinha ouvido os 10 mandamentos, eles falaram para Arão, olha, cria um Deus para nós, porque Moisés, eu acho que ele já demorou demais, e acho que ele nem vai nem voltar, já deve ter morrido por lá, e eles criaram o Deus deles, ou seja, isso mostra pra gente o seguinte, você pode querer vencer o pecado, você pode querer obedecer, não, eu quero, mas você não consegue. Por quê? O propósito da lei é para mostrar que você não é nada sem Deus, para mostrar que você, se não for a graça e a misericórdia de Deus, você vai ser consumido. E é por isso que Paulo diz, aqueles que quiserem ser justificados pela lei, é loucura, é querer ser condenado, porque se você falhar em um só... ferrou, acabou. Entendeu? Você entendeu? Então, a lei... Essa é a lei. E aí depois explicar a graça, né? Essa é a lei. Coisa. A Bíblia diz, a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus. Nós estamos numa nova aliança agora. Com Jesus muda tudo. Até Jesus era a lei. Era a lei. Até mesmo quando Jesus estava aqui na Terra, ainda era a lei. Foi somente a partir da morte dele e da ressurreição que começou a graça. A lei, ela veio para revelar o pecado em você. Pô, agora eu sei que eu sou pecador. Porque a Bíblia diz que eu sou. Até então eu não tinha conhecimento. Pai e mãe, não matarás. Não furtarás, né? Ama o teu próximo e... Coisas que a gente sabe que é correto, mas a gente tá sempre transgredindo a lei. A gente tá sempre falhando nela, entendeu? Então o propósito dela é você chegar à conclusão, eu preciso de um salvador, cara. Eu preciso de que Deus me salve, porque eu por mim mesmo não consigo. E eu vou te dar um exemplo no Novo Testamento. Certa vez Jesus estava com as criancinhas, e ele pegou elas no colo e tratava muito bem, né, cara? Jesus deu atenção para as mulheres, para as crianças. E os discípulos falaram, Jesus, deixa essas crianças para lá, né? Foca aqui no que você está ensinando para nós. E ele falou, não, deixa vir as minhas criancinhas, o reino de Deus pertence a elas. Na mesma hora, veio um moço muito rico, que ele era estudioso dos religiosos. Tudo indica que ele era estudioso, estudou com os religiosos, os fariseus, né, os rabinos e tal. E ele chegou e se prostrou diante de Jesus e falou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Com certeza ele viu em Jesus um religioso diferente, amoroso, porque os outros que eram voltados só para a lei, não pode isso, não pode aquilo outro, cheio de regras. Eram homens ranzinzas, julgavam os outros o tempo todo, achavam que eles eram dono do céu, por serem descendentes de Abraão. Jesus falou, vocês estão achando que só porque vocês acham que são descendentes de Abraão, vocês vão herdar o reino de Deus? Não é assim não. As prostitutas, os cobradores de impostos, estão passando à frente de vocês. Vocês são porteiros do céu, na verdade. Vocês não vão entrar e não estão deixando os outros entrar. Então Jesus, quando você vê Jesus bravo, é contra essa raça, entendeu? E é engraçado, né? A gente tentar imaginar Jesus, que é Jesus bravo, né? Irado, né? Que ele estava como humano também aqui, né? Não é? A Bíblia diz lá em Isaías que Jesus, ele veio como... A boca dele era como uma espada afiada.
Inclusive, eu não me lembro qual capítulo de Isaías, mas diz que até mesmo ele se frustrou muitas vezes. Quem? Jesus? Por ter proferido algumas coisas? Porque não via resultado muitas vezes. Ah, é? É. Na terra dele ele não operou milagres. Os fariseus, ele queria que eles se convertessem de verdade. Não se convertia, cara. Pelo contrário, entregaram ele. Então, e Jesus... não era Deus que falava assim, converte. E o cara... Não, era Deus pelo convencimento, né? Exatamente. E aí esse jovem, ele chegou para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Na hora Jesus falou, não, bom é Deus. Jesus já quis tirar essa ideia dele de... Como se diz? Ele tinha a ideia, tipo assim, existem pessoas boas. Eu estou buscando ser uma pessoa boa. Jesus quis tirar essa imagem dele. Você não tem que buscar ser uma pessoa boa. Você tem que buscar andar com Jesus. Ele vai te tornar bom. Se hoje eu ajudo as pessoas e eu tenho essa motivação todos os dias, é porque Jesus me capacitou para isso. Ele coloca esse amor, sabe? Porque senão eu seria egoísta como todo ser humano é, por natureza. O que aconteceu? E Jesus falou assim, não, só Deus é bom. Aí Jesus falou, você quer saber como herdar a salvação? Obedeça os meus mandamentos. Na hora ele falou, graças a Deus, né? Ele pensou, né? E ele falou, Jesus, desde a minha adolescência eu sigo os mandamentos. E Jesus falou, olha que bom, cara, só falta uma coisa pra você. Vende o que você tem e dá pros pobres e você vai ter um tesouro no céu. Putz. Jesus, a Bíblia diz que na hora ele virou as costas pra Jesus muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Quando os discípulos viram isso, eles tomaram um susto. Porque eles pensaram, esse cara seguiu fielmente os mandamentos. E Jesus disse o seguinte pra eles, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí Pedro falou assim, Jesus, mas então quem pode ser salvo? E ele falou, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus já estava falando, profetizando a respeito dele mesmo. Ele ia tornar possível isso. Então o que acontece? Aonde foi que ele errou? Se o cara seguia fielmente, ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus disse, ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Porque você vai odiar um e amar o outro, ou vice-versa. Ou seja, era um cara que seguiu fielmente. Com certeza era muito educado, boa pessoa. Não julgava ninguém, não tratava ninguém mal. Muito amoroso, tudo mais. Mas não amava a Deus sobre tudo, ele amava o dinheiro. E Jesus falou, só falta uma, cara. Você bateu na trave. E o que tem hoje em dia é o quê? Pessoas querendo querendo entrar. E Jesus falou, poucos vão entrar porque a maioria tá errando, cara, o alvo. Entendeu? E o que acontece? A lei, ela revela o seu pecado. Você recebe a lei, nossa, então quer dizer que é isso. E é por isso que quando você vai evangelizar alguém, é bom você falar primeiro da lei. Para a pessoa pensar, nossa, então quer dizer que eu não consigo, né? Eu não consigo me salvar. Exatamente. Graças a Deus, porque agora Jesus, ele já consegue por você. Você entendeu? Hoje em dia, a gente quer viver um evangelho tão light que a gente fala, não, Jesus te ama, cara. Que isso? Deus te perdoa. Só que não fala do que Jesus veio fazer na cruz, cara. Não foi barato o que ele fez. Entendeu? Para você ter noção, todo pecado gera morte. E todo ano o sacerdote tinha que ir lá sacrificar animais. E era cansativo, era desgastante. Quando Jesus veio, João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Ou seja, não precisa mais sacrificar animal. Nunca mais. Não tem mais sacrifício que possa ser feito. Se você pecou e foi da pior forma e já conhece a palavra, o sangue de Jesus ele te perdoou. Agora você não precisa ficar nem se lamentando mais. Por quê? Você só tem que tomar posse, eu sou perdoado. Você tem que agradecer o que ele fez por você. Então é diferente, até quando você pede perdão, é com a consciência de que você já está perdoado. Entendi. Porque a Bíblia diz em Hebreus que ele aperfeiçoou para sempre, através do seu sacrifício, a obra de Deus na nossa vida. Então, nós estamos nesse processo de santificação, mas nós já somos salvos, nós já somos perdoados, abençoados, nós já temos o melhor de Deus, entendeu? O melhor de Deus não vai vir, ele já veio, entendeu? E aí o que acontece? Hoje você vê nas igrejas o quê? Pessoas deprimidas, com medo de serem castigadas, nunca acham que podem entrar na presença de Deus, assim, confiantes, sendo que a Bíblia diz agora nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos.
que era um acesso só do sacerdote lá. E quem não era podia ser alvejado. Alvejado, Agora, qualquer pessoa, cara. Por exemplo, a gente faz uma oração para a pessoa crer em Jesus, receber Jesus. Nem uso a palavra muito aceitar Jesus. Dá a impressão que eu tô fazendo um favor. Jesus, tô te fazendo um favor. Aceitar. Hoje eu vou te aceitar, vai, tá bom. Não, eu vou receber a graça, né? Inclusive, tudo que você vai ver no Novo Testamento fala sobre receber. Quando eu falo da lei, a lei também representa o seguinte, o esforço humano. É o esforço de querer ser abençoado por Deus. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, se eu deixar de dar o dízimo, Deus não vai me abençoar. O dízimo é um exemplo claro da lei do Antigo Testamento. Quem não dava o dízimo, realmente, vinha o devorador e a pessoa sofria as maldições. Quem não obedecia, lá em Deuteronômio 28 fala, quem não obedecer vai sofrer castigo, vai ser castigado. Quem obedecer vai comer do melhor dessa terra. Na nova aliança, não. Você não vai ser amaldiçoado mais. Você já está em Cristo. A Bíblia diz que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Entendeu? O que vai acontecer é o seguinte, então quer dizer que eu posso pecar e viver a vida do meu jeito? Primeiramente, se você nasceu de novo, você quer agradar a Deus. Você quer estar na presença dele. Paulo falou, a minha carne quer fazer o que é desagradável a Deus, quer fazer o que é pecado, mas o meu espírito, eu quero agradar a Deus. E ele fala, miserável homem que sou, quem pode me libertar desse corpo de morte? Mas ele finaliza dizendo, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Então, esse foi no capítulo 7, que ele fala o tempo todo sobre a carne. Gente, como é difícil vencer o pecado. Como é difícil, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu estou sempre fazendo. Mas no capítulo 8, ele explica que agora nós não somos mais dominados pela carne. Você pode falhar. Se você pecar, a Bíblia diz, temos um advogado, um intercessor diante de Deus. Está sempre intercedendo por nós. Ou seja, você sempre vai ter o perdão. Porque o que ele fez foi perfeito, está consumado, não tem mais o que ser feito. E aí, hoje você vai lutar contra esse pecado. Só que não na sua força, você vai lutar porque todo dia você quer, a sua carne deseja. E Deus, a Bíblia diz, né, 2 Coríntios 5,17, aqueles que agora estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo significa o quê? Espiritualmente. Mas as suas emoções que você viveu no passado, as suas experiências, não vai vir um apagão na sua mente. Ou seja, a pessoa que se envolveu muito no pecado quando era do mundo, provavelmente ela vai viver uma batalha maior depois de novo convertido. Não quer dizer que agora virei o santo e não vou desejar mais aquilo. Não, às vezes vai vir. E o diabo vai fazer questão de trazer à tona quem ele era. Só que a capacitação de Deus também, Deus garante a parte dele. Então você falou da lei e da graça. A graça vem por Jesus. Veio por Jesus. Ou seja, você não é salvo pelas suas obras. Você não tem que fazer algo para ser aceito por Deus. Você já é aceito. Então tudo agora é pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Lá em Ezequiel 36, o versículo 26, Deus profetizou. Ele falou, vai chegar um dia que eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. E eu vou fazer com que os meus filhos andem nos meus caminhos. Porque eu vou colocar a lei no coração deles e eu vou dar um novo espírito para eles. Ou seja, a lei, ela te revela o pecado, mas ela não te dá força para vencer o pecado. Mas o Espírito Santo, ele te capacita. Entendeu? Entendi. Então, Paulo diz, nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata. Mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Ele não tava, aí as pessoas interpretam errado, elas pensam, então quer dizer que eu não posso estudar muito, né? Porque a letra mata, eu vou ficar frio espiritualmente. Não, quanto mais você estudar com o coração aberto, pedindo para Deus falar com você, mais você vai se aproximar de Deus. Mas ele estava dizendo o seguinte, a letra mata. Só saber das leis vai simplesmente ser a sua sentença, cara. Quando Jesus, eu vou te dar um exemplo, quando Jesus veio e ele trouxe o Sermão da Montanha, ele subiu lá no Sermão da Montanha, e Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ele conta, olha, se alguém, antigamente vocês ouviram falar, né, olho por olho, dente por dente. Agora se alguém te fizer um mal, perdoa essa pessoa. Ore por aqueles que vos perseguem. Abençoe. Quando alguém fala mal de você, fale bem dela.
Abençoe aqueles que vos maldizem. Na verdade, se a pessoa não enxergar com essa ótica que eu tô te falando, ela tá lendo a sentença de morte dela, cara. Porque ninguém consegue viver aquilo. Ele falou, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Sejam misericordiosos, assim como Deus tem misericórdia de vocês. Se você só ler isso, sem entender o que Jesus fez por você, você vai achar bonito, vai querer seguir e não vai conseguir. É por isso que um monte de gente não consegue perdoar, porque ainda está tentando do jeito dela. A pessoa precisa do Espírito Santo. Quando Jesus, ele morreu... Não é fácil, né? Perdoar e fazer outras coisas não é fácil de jeito nenhum. Sem a graça, cara. Entendi. Então a Bíblia diz que a graça nos ensina a viver uma vida piedosa, santa e justa diante de Deus. Ela nos capacita. E é por isso que hoje eu olho para minha vida e eu penso, nossa, olha o que foi a graça na minha vida. Porque hoje eu sou a pessoa que eu jamais conseguiria ser por mim mesmo. Eu faço coisas que eu jamais conseguiria fazer por mim mesmo. Cara, eu não gostava de trabalhar. Hoje eu acordo 5 horas da manhã, já ligo o meu computador, já quero gravar uma mensagem, eu já quero abençoar os outros. Eu faço tudo, né, o processo no YouTube. Eu faço as capas, faz tudo? Faço o título, só não edito mais. Antes eu editava. Agora tem um moço que me ajuda. Eu faço coisas que eu jamais conseguiria fazer. Eu estou conseguindo cumprir a vontade de Deus, viver o chamado que Ele tem para mim, mas se fosse por mim mesmo eu jamais conseguiria, entendeu? Então eu simplesmente oro e peço, Deus, tem dia que eu penso, eu não vou dar conta. E Deus me capacita, entendeu? Entendi. Agora, se eu quiser seguir esse chamado sozinho, por risco e conta própria, eu vou cair, eu não vou dar conta. Quanto mais eu pensar, eu não posso pecar, eu tenho que dar um bom testemunho. Aí que eu vou dar um escândalo, entendeu? Então, quem quiser se apoiar na lei, vai morrer, porque Jesus falou, olha, se vocês não crerem que eu sou o enviado de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Pode ser a pessoa mais boa do mundo. Se pecou uma vez só, já não tem salvação. Mas ao mesmo tempo, o criminoso na cruz. No último segundo. Fez tudo errado. Quem garante que depois que ele se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, quem garante que ele ia conseguir mudar de vida? Mas só o fato dele falar, Jesus, eu creio, o Senhor é o enviado de Deus. Nós estamos aqui na cruz porque a gente pagou. A gente está pagando o que a gente fez. Você não. Você não tem pecado. E ele falou, lembra de mim quando você entrar no reino de Deus. No paraíso. E ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo. Então ali Jesus estava mostrando que qualquer pessoa pode ser aceita por Deus. Essa é a boa notícia. Porque se não fosse isso, seria uma notícia ruim, cara. É claro. Eu tenho que fazer para merecer. Não tem mais volta, já tô no inferno. Eu encontrei esses dias com um amigo meu de infância. Lembra que eu te falei que tinha um amigo meu que ficava em cima do muro? Sei. Esperando pra você ir pra gente brincar. E eu falei de Deus pra ele. Ele falou assim, Juninho, eu sou muito pecador, cara. Cara, eu não consigo. Me desculpa, mas eu não consigo. Eu vou, cara... Pela lei, não, né? Se você não tem que consertar a sua vida, mudar a sua vida pra vir até Jesus. Não, vai até Jesus, cara. Depois... Ele vai mudar a sua vida. Entendeu? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, cara. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Se vocês estiverem comigo, vocês vão dar frutos. Se você estiver comigo, não na religião. Não adianta ir na igreja evangélica. Não é isso que vai mudar. Lá você vai ouvir sobre Jesus. Cabe a você seguir a ele ou seguir a religião. Entendi. Então, sem ele a gente não consegue, cara. Por isso que a Bíblia diz, lá em Gálatas 5, existem as obras da carne e os frutos do Espírito. Por que a Bíblia dá diferenciação? Obras e frutos. Porque obra é algo que demanda do seu esforço. Demanda esforço. É do seu impulso carnal, humano, terreno. Frutos não. É algo gerado naturalmente. É por isso que o cara era sem educação pra caramba, tratava a esposa super mal. E converteu, cara. O cara realmente teve um encontro, virou outra pessoa. É porque quis mudar de vida. Não, é Jesus, tá operando nele, entendeu? Entendi. Então, o que eu percebo que faz a diferença na vida do cristão é a visão que ele tem da graça. Da graça de Deus. Ele muda a visão dele sobre Deus, porque ele começa a enxergar, nossa, Deus não é o Deus que quer castigar. A Bíblia diz que nem no Antigo Testamento, que era baseado na lei, Deus não tinha prazer na morte do ímpio. Ele falava, eu quero que vocês se convertam. Que vocês me obedeçam para vocês escolherem. Eu não consigo imaginar um Deus que tenha prazer no erro de alguém. Ou, você não seguiu o que eu tô falando, vou te castigar. Não consigo ver esse Deus.
Porque esse Deus é vendido às vezes, né? Exatamente. Nossa, então, como que um Deus que é bom pode querer castigar. E por que acontece das pessoas estarem felizes, mesmo tendo Jesus? Porque Jesus falou, vocês são bem-aventurados. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Por quê? Porque eles estão seguindo regras. As pessoas vão na igreja, não estou falando todas, lógico, mas a grande parte é o quê? É baseada em campanhas, baseada em votos. A pessoa pensa assim, nossa, eu não posso falhar com a campanha. Se eu falhar, Deus não vai me abençoar. Então, se eu não tiver uma convicção na palavra, as pessoas vão me convencer, vão me aprisionar com regras, entendeu? Entendi. Então a gente tem que viver a graça. Lá em Hebreus capítulo 2, diz o seguinte: nós não devemos desprezar a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é Deus de graça. E é a bondade dele que nos convence. E quando eu li isso aí, eu achei muito interessante, porque eu pensei, gente, não é o castigo, o medo de ser castigado que me faz se arrepender? Isso aí, na verdade, gera um remorso só. Eu sinto culpa, nossa, eu fiz o que é errado, mas eu não me entreguei de verdade. Porque arrependimento é mudança de mentalidade. Eu não quero mais isso pra minha vida. Simplesmente, não convém mais eu praticar isso. Então é a bondade de Deus que nos convence do pecado. Só que essa bondade nem sempre é passar a mão na cabeça. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 12, que Deus é Pai e Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E a gente não pode desprezar a disciplina dele, porque vai doer e vai ser ruim, mas depois vai trazer frutos na nossa vida. Entendi. Então, o que é aquilo que eu tinha te falado, eu me converti, entreguei a vida para Jesus e agora estou vivendo no pecado mesmo. Deus vai te disciplinar. Quer dizer que você sofreu um acidente? Não. Deus vai fazer eu pagar. Não, Jesus já pagou. Só que Ele vai te disciplinar. Primeiro, eu acredito, Deus fala com a gente no individual. Ele vai nos convencendo, meu filho, sai dessa. Isso esse ambiente não te convém. Ele traz pessoas que te falem isso direto ou indiretamente, às vezes também. Isso. Não vai mudar, não quer mudar? Aí às vezes Deus tem que usar alguém. Alguém percebe. Entendeu? O pastor que às vezes fica olhando o rabo de saia, alguém chipou o pastor. Esses dias eu ouvi já faz um tempo, de um cara, filho da pastora da igreja, frequentando prostíbulo. Sim. É mais comum do que a gente imagina. Quem quiser viver baseado, tipo, não posso fazer isso, vai fazer. Meu amigo, aí que a pessoa ela não vai ter força para vencer. Entendi. É a dependência de Deus, é você orar, deixar a palavra transformar a sua vida, que aí você começa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Entendi. Então, nem lembro o que eu tava falando. Não, você falou que só ia concluir isso daí quando a gente tá falando de graça e a lei. Da bondade de Deus. Aí o que acontece? Isso. Deus vai nos disciplinar, entendeu? E Deus já me disciplinou muitas vezes. A gente sente Deus falando com a gente, Deus nos chamando. Você fala, o disciplinar é como um pai, às vezes, dar um castigo, o que a gente chama de castigo. Não é um castigo, né? O meu filho, por exemplo, se ele fizer alguma coisa de errado, eu não vou maltratar ele. Não, mas, por exemplo, você tira o videogame dele. Ou você tira... Meu filho, quando ele tá muito manhoso, a gente tira a tablet dele e fica um tempo. É um castigo, mas ele entende que aquilo é errado. Primeira coisa, Deus, Ele não cria o mal. Deus não ele pode permitir, entendeu? Tá. Ele não joga uma doença pra alguém pra castigar. Exatamente. Inclusive, eu já vi pessoas, um moço que, depois de convertido, ele não abandonou essa vida sexual. E o que aconteceu? Teve uma doença sexualmente transmissível. Entendi. Entendeu? A Bíblia diz, no próprio livro de Hebreus, capítulo 12, trate as dificuldades como disciplina de Deus. Lá fala exatamente assim. Não foi que Deus permitiu, cara. Não foi Deus que deu aquela doença, mas ele sofreu a consequência de um ato, de um pecado. Então. Exatamente. Entendi. Então, a gente não pode brincar com Deus, entendeu? E a gente não pode dar brecha, e tudo isso a gente tem que fazer porque a gente quer estar com Deus, não por medo, entendeu? Deus não quer essa ideia de que Deus vai nos castigar, isso aí não é de Deus, entendeu?